Evangelho de Lucas, capítulo 15, versos 11 a 25, a conhecida parábola do filho pródigo. E nós leremos responsivamente. Lerei os versículos ímpares e a igreja os versículos pares. Assim está escrito na palavra. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então ele se foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar porcos. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Verso 24, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Eu li semana passada uma história de uma pessoa chamada Mauro. E diz a história que Mauro era uma pessoa muito alegre, muito expansiva. E ele sempre transmitia para os colegas de trabalho algo assim muito positivo. E quando alguém perguntava ao Mauro, como é que você está? Ele falava: eu estou muito bem. Eu estou sempre muito bem. Então o colega perguntou: mas como é que você consegue ser uma pessoa alegre o tempo todo? Ele falou: porque todas as manhãs eu faço 2 escolhas. Todas as manhãs, a hora que eu levanto, eu tenho de fazer 2 escolhas. Então, primeira, ficar de bom humor ou ficar de mau humor. Então eu escolho ficar de bom humor. E luto por essa decisão o dia todo. Mesmo quando alguém me irrita, mesmo quando alguém faz aquilo que não devia contra mim, eu tento ver o lado positivo da situação. Essa é uma escolha. E a outra escolha que ele também faz todos os dias é viver de bem com a vida. Então, primeiro, ficar de bom humor e não de mau humor. A segunda escolha, viver de bem com a vida. Certo dia o Mauro foi assaltado na rua e acabou levando 3 tiros. E foi socorrido e levado em estado grave para o hospital, mas socorrido em tempo oportuno. Então ele, enquanto ia sendo levado pela ambulância até o hospital, ele tomou 2 decisões. Primeira decisão: haja o que houver, eu vou continuar bem, eu vou lutar.
mesmo que eu fique paralítico, mesmo que haja um problema maior na minha vida, eu quero viver, eu vou lutar. E isso ajudou muito no tratamento dos médicos para com ele. E a segunda decisão que ele tomou, ele falou: eu vou passar agora por momentos difíceis, estou indo para o hospital, estou passando mal, estou baleado, estou perdendo muito sangue, minha situação é grave, mas eu quero viver bem nesses momentos. Mesmo sofrendo, eu quero viver bem. E isto empolgou os médicos que o estavam atendendo. E quando ele chega ao hospital, que ele dá a entrada à sala de cirurgia, para serem retiradas as balas, o médico pergunta para ele: Mauro, você é alérgico a alguma coisa? E ele, com muito humor, falou: sou alérgico a balas. Então, o que eu queria destacar, queridos, nesta introdução, é que a vida é composta de escolhas. Eu tenho certeza que hoje você fez várias escolhas, desde a hora que você despertou até esse momento. Por exemplo, nossos primeiros pais lá no Éden viviam uma vida maravilhosa, mas quando eles foram colocados frente a frente com o tentador, com Satanás em forma de serpente, eles fizeram a escolha errada. Escolheram a vida sugerida por Satanás. E voltando aqui para o nosso texto, quando o Senhor Jesus conta essa parábola, está narrando a história de um jovem que escolheu. O que ele escolheu? Deixar a sua casa, deixar a sua posição de filhos, e após gastar tudo aquilo que o pai havia colocado em suas mãos como herança, passou a viver como um escravo de Satanás em terras estrangeiras. E o nosso tema dessa noite, queridos, é escolha: bênçãos ou prejuízos. Eu quero chamar a sua atenção como têm sido suas escolhas. O filho em casa, ele era o filho amado. Ele tinha uma vida maravilhosa em casa. Filho de fazendeiro, com certeza tomava conta de uma parte da fazenda, tinha empregados à sua disposição, tinha sempre do bom e do melhor. Mas deixou a casa. E foi para onde? Foi para um país estrangeiro. Diz o texto que chegando ali, ele começou a viver a sua fortuna, começou a viver a sua riqueza, e de repente, tudo se acabou. E ele agora é um escravo de Satanás. Querido, Satanás continua até hoje enganando as pessoas, fazendo sugestões de prazeres para levar todas as pessoas que ouvem a sua voz à perdição. Por exemplo, as pessoas hoje têm desperdiçado, atendendo a sugestão de Satanás, seus dons, seus talentos, seus dotes físicos, intelectuais e espirituais. Quantas pessoas já foram instrumentos de bênçãos nas mãos de Deus e hoje não são nada, são escravos de Satanás, porque fizeram uma escolha errada. Fizeram uma escolha errada. Verso 11, 12, 13 diz assim: o homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente, dissolutamente e irresponsavelmente. Então, qual o resultado? Que resultado poderia colher esse rapaz dessa escolha que ele fez? Desilusão, tristeza e condições pessoais degradantes. Veja comigo o que o Senhor Jesus diz no texto.
Havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Aí está o primeiro resultado da sua escolha errada. Então foi encontrar-se com um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos apacentar porcos. Perdeu a sua liberdade. Agora ele era mandado. E o Senhor Jesus continua, diz, e desejava encher o estômago das alfarrobas que os porcos comiam. Ninguém lhe dava nada. Muitas vezes a gente força o texto e diz que ele comia, né, das alfarrobas dos porcos. Não, o texto não diz que ele comia. O texto diz que ele desejava comer. E dizem que era algo até delicioso, era um tipo de uma vagem adocicada. Dizem que era até gostoso. Mas ele não podia comer, porque ele não estava ali para comer a comida do porco, estava ali para guardar o porco. Ninguém lhe dava nada. Então, uma situação realmente desesperadora, a falta de uma vida verdadeira. Queridos, esse é o estilo, esse é o tipo de vida que Satanás concede às pessoas. Muitas pessoas, como esse jovem, na tentativa de buscar a felicidade, na tentativa de desfrutar as coisas que muitas vezes o dinheiro oferece, acabam caindo como esse jovem. O pródigo tentou com um saco de dinheiro comprar a felicidade. E o Senhor Jesus continua o texto. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá dissipou seus bens, mais uma vez, irresponsavelmente. Quais são as diferenças entre as duas escolhas? Viver em casa, como um filho amado, ou atender a propósito de Satanás? Buscar a felicidade através do dinheiro e da proposta de Satanás. O Senhor Jesus começa a discorrer, o texto começa a nos ensinar. O filho se vestia do melhor que o pai concedia. Isso nos leva lá para frente do texto. Verso 22 diz assim, mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Então em casa, perto do pai, do grande amor do pai, ele vestiu o melhor. Trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Isso nos leva, queridos, a pensar no Senhor Jesus Cristo, que nos veste com as vestes brancas lavadas com seu precioso sangue. Veja o que diz o Apocalipse, diz assim, respondi-lhe, meu Senhor, tu sabes. Disse-me ele, esses são os que vêm da grande tribulação e levavam as suas vestes a branquearem no sangue do Cordeiro. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Apocalipse 7, 14 e 22, 14. O escravo se vestia com remendos das sobras. O filho vestia a melhor roupa. Trazei depressa a melhor roupa. Vestiu. Mas o escravo não. O escravo vestia-se com remendos de sobras. E o Senhor Jesus, olhando a fragilidade de uma das suas igrejas, lá no Apocalipse, diz assim, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. É isso que Satanás faz, meus queridos. Satanás quer saber de vestir a pessoa com roupagem de vergonha e de humilhação. Enquanto eu preparava essa mensagem hoje à tarde, me veio à mente algo que eu vivi na minha infância. Eu tinha por volta de 8 anos de idade, isso há 60 anos atrás, eu vou fazer 68. E chegou na minha cidade, uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo, que na época tinha mais ou menos 2.000 habitantes, então era uma cidade bem pequena, todo mundo conhecia todo mundo. E chegou lá um rapaz assim bonito, com porte físico atlético, né, veio trabalhar na cidade. Ele chamava Carlos Cruz, não sei se é vivo até hoje ainda.
E ele então empolgou todo mundo, porque ele era atleta, ele jogava bem futebol, ele trabalhava numa fábrica que tinha lá na cidade, fábrica de mandioca, né? Onde se lavava mandioca, fazia farinha. E ele também lutava luta livre, que era a coisa do momento naqueles anos, a luta livre. Então ele chamou a atenção de todos. Então ele convidou as crianças, os meninos de 8 a 12 anos, para montar um time de futebol. E eu estava no meio desse grupo. Todos os sábados a gente reunia à tarde por 2 horas. Ele fazia uma palestra para a gente, depois ele dava educação física para a gente, preparo físico, e depois o futebol. Isso durou mais ou menos 3 anos. Então ele se tornou uma pessoa assim, muito amada na cidade, uma pessoa muito querida, muito bem recebida por todos, não só pelas crianças. Mas um dia nós tivemos uma surpresa. Um dia ecoou na cidade, porque se alguém chegava lá de cima e falava alto, todo mundo ouvia, né? O que estava acontecendo. O Cruz está preso. Aí todo mundo correu lá para a delegacia. O que aconteceu? O que houve? Ele é uma pessoa exemplar para a gente, principalmente nós meninos. E chegamos lá e ele estava preso mesmo. É o delegado muito atencioso com os meninos, nós chegamos lá mais ou menos uns 30 meninos, né? O delegado saiu da porta da delegacia para atender a gente, interior tem disso, né? E ele falou assim, olha, ele é ladrão, vocês não sabem. Mas ele foi preso ontem à noite, assaltando a família tal, na fazenda tal, que era um fazendeiro muito rico lá da nossa região. Ele mais 3. O vizinho, quando viu aqueles carros estranhos chegando lá, ligou para a polícia. E a polícia nossa, lá muito limitada, tinha um delegado, um escrivão e 2 policiais. Um cabo e um soldado. Pegaram aquele jipezinho velhinho que tinha e foram lá para a fazenda. E conseguiram prender os 4 bandidos. E entre eles estava aquele rapaz que para a gente era um modelo de vida. E chegou naquela hora que a gente estava lá, chegaram 2 viaturas, né, na cidade de Piracicaba, para buscar os prisioneiros, porque a cidade não tinha condições de segurar lá. Porque a cela que tinha lá era pequenininha, né? Uma portazinha de ferro e nada mais. Tanto é que os policiais passaram a noite toda lá vigiando para não acontecer nada, né? E então chegaram aquelas 2 viaturas e os presos foram saindo um a um. E ele deixou para sair por último. E ele pediu ao delegado, falou, deixa eu conversar com esses meninos. Deixa eu dar a palavra com eles. O delegado falou, tudo bem, vê lá o que você vai falar. Aí ele falou, olha, vocês não sigam o meu exemplo. Ele falou, esse tempo todo eu ensinei para vocês coisa boa só. E eu fiz uma coisa errada, eu fiz uma escolha errada. Esses 3 rapazes chegaram lá na fábrica, eu trabalhava como se fosse comprar alguma coisa, e me fizeram proposta. Falaram, você conhece a cidade? Quem é a pessoa mais rica da cidade? Ele falou, é o fulano de tal, que é fazendeiro. Falou, você não quer ir lá com a gente para a gente fazer um assalto? E a gente foge, ninguém vai ver, ninguém percebe. No outro dia você já não vai estar aqui, vai estar longe, já com muito dinheiro. Naquela época eu guardava o dinheiro em casa, né? Não guardava no banco. Aliás, nem tinha banco naquela época, né? Tinha uma caixa econômica muito pequenininha. E aí ele falou com a gente, falou, olha, eu fiz uma escolha errada, e vocês não façam isso. Ele falou, não guardem essa imagem aqui, eu algemado na frente de vocês. Que isso para mim é vergonhoso. Eu estou com muita vergonha de vocês, que não foi isso que eu ensinei para vocês. Portanto, vocês não tomem essa escolha errada, não façam a escolha errada que eu fiz. E sigam a vida. E só lembre das coisas boas que eu fiz. Não lembre de mim desse jeito, algemado na frente de vocês com vergonha. Então, queridos, é isso que Satanás quer fazer com as pessoas. Ele quer colocar nas pessoas roupagem de vergonha e de humilhação. Ele quer humilhar as pessoas. Ele quer que as pessoas sintam vergonha. E Jesus continua dizendo, versículo 23. Trazei também o novilho cevado, matai, comamos e regozijemos. O filho, além de vestir, a melhor roupa em casa. O filho comia o que tinha de melhor na mesa do pai. Matai.
o novilho cevado. Era um animal especial que ficava lá reservado para ser preparado numa ocasião especial também para hóspedes especiais. E aí reportamos para o Senhor Jesus, que é o nosso alimento, o pão da vida. Aquele que veio para nos alimentar e aquele que nos alimenta hoje através da sua santa palavra. Veja o que ele diz para a gente em João 6:51. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei minha vida pelo mundo. O escravo passava fome, comia resto. E aquele jovem, lá no chiqueiro dos porcos, não comia nada. Ninguém lhe dava nada. E na casa do pai, tinha o melhor da mesa. O escravo comia sobras. E aquele jovem perde totalmente a sua liberdade. E ele vai lá cuidar de porcos. E diz o Senhor Jesus que ele tinha vontade de comer a mesma comida dos porcos, porque ninguém lhe dava nada. E essas condições, queridos, na vida de milhões de escravos. E Lucas relata isso porque na época tinham os escravos, do Império Romano. Então ele relata isso com muita propriedade. O que Satanás quer dar àqueles que escolhem seguir a sua orientação, a sua proposta? Ele quer dar restos, sobras, como drogas, como bebidas, como prostituição e outras coisas mais. E ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Que escolha eu tenho feito? Estar na casa do Pai, ter o melhor, ou fazer a minha própria vontade e seguir aquilo que Satanás tem para oferecer, que é nada. Que é nada. O filho tem domínio próprio. E a palavra de Deus diz, Paulo escrevendo aos irmãos da Galácia, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. É isso que Jesus tem para nós, irmãos amados. Ele quer que nós sejamos livres na sua presença. Quando a sua vida está dominada pelo Senhor Jesus, você pode escolher. Você pode escolher. Fazer ou não fazer. E você sabe que se fizer aquilo que o desagrada, você vai ter consequência. Além de desagradá-lo, você vai ter consequências. E por isso o Senhor Jesus diz assim: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Domínio próprio. É o que Jesus oferece para você e para mim nesta noite. E não viver como escravo num chiqueiro de porcos. O escravo não exerce a sua própria vontade. Diz o texto que ele chegou-se ali diante daquele cidadão pedindo um emprego. O que o cidadão fez? Mandou. Ele não foi convidado para ir cuidar dos porcos, mas ele foi mandado. E o escravo é que é mandado. Ele foi mandado para cuidar, apacentar porcos. Satanás quer, meus irmãos, tirar o nosso direito de escolha. E ele não deixa a gente ter a vontade própria. O escravo é escravo realmente. Ele vai aos poucos aumentando a sua escravidão, Satanás, até ir para a condenação eterna. Hoje muitas pessoas vivem
debaixo do domínio das drogas. Outro dia, passando com um dos nossos diáconos, ali pela Cracolândia, o coração da gente dói ao ver aqueles escravos ali, aquela fumaceira. É o domínio das drogas, é o escravo de Satanás, é o domínio do alcoolismo, é o domínio do tabagismo. E muitas vezes, queridos, muitas pessoas dessas sentem no coração um desejo de ser liberto, mas não conseguem, que só o Senhor Jesus pode libertar. Por isso são escravos e por si só não podem ser libertos e estão sob o domínio das trevas. Mas você e eu, nós temos a responsabilidade de levar essa mensagem. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Outra verdade do texto diz que o Filho tem direito a descanso. O filho trabalhava um período do dia, com certeza depois do almoço ele dava uma cochiladinha, podia dormir a hora que quisesse. E o Senhor Jesus oferece descanso. Todos conhecem o texto. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, eu vos aliviarei. E encontrareis descanso para as vossas almas. O escravo, queridos, não tem descanso. Ele é o primeiro a se levantar e o último a se deitar. E Satanás quer, de todas as formas, roubar a paz, roubar o descanso. Ele quer infernizar a vida das pessoas e destruir a vida das pessoas. E o Senhor Jesus é muito claro, diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E o texto continua: o filho herda o que é de seu pai. Qual a nossa herança que nós temos em Cristo Jesus, através da sua morte na cruz? O Evangelho de João nos responde isso, capítulo 1, versos 11 e 12. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí está a nossa herança, a herança maior, a vida eterna em Cristo Jesus. E o apóstolo Pedro diz assim: para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. O filho tem direito à herança. O escravo não tem direito à herança, porque não faz parte da família. Por isso, queridos, que o diabo quer manter as pessoas, muitas vezes, na escravidão. Porque ele não tem essa herança, ele não tem direito a essa herança que nós temos. E muitas vezes ele consegue enganar pessoas que estão no nosso meio, pessoas que conhecem a palavra, mas que são enredadas pelas artimanhas dele. Você já é filho de Deus em Cristo Jesus? Ou ainda é escravo de Satanás? Qual tem sido o seu sistema de vida? Você vive à luz da palavra de Deus? Muitas vezes, queridos,
a gente está longe do Senhor, mesmo conhecendo a palavra, e a gente não faz uma revisão na nossa vida. Foi o que aconteceu na vida desse rapaz. Quando ele estava lá naquela situação difícil, passando fome, maltrapilho, mal cheiroso, talvez doente, talvez anêmico, ele faz uma revisão na sua vida. E diz o texto que ele chegou à conclusão que ele fez a escolha errada. Por isso ele estava ali, naquele lugar. Muitas vezes, amados, nós não temos, ou seja, nós temos medo de fazer esta revisão e descobrir que estamos errados. Não tem nada a ver. Agora essa expressão já não é usada muito mais, né? Mas alguns anos atrás, né? Não tem nada a ver, fulano está fazendo isso, não tem nada a ver. Então muitas vezes a gente tem medo de fazer essa revisão e falar, não, eu estou errado, fiz a escolha errada. O que esse rapaz fez? Diz assim, e caindo em si, deixa eu ver o versículo aqui. Versículo 17, diz assim, então caindo em si disse, caindo em si, quer dizer, fez uma revisão. E nesse momento o seu pensamento voltou lá para a fazenda do seu pai. Ele viu lá os trabalhadores do pai, a refeição na hora certa, a roupinha lavada, cama boa para dormir, e ele ali, morrendo de fome. Morrendo de fome. E vivendo naquela miséria. E ele foi corajoso. Ele diz, agora eu vou fazer a escolha certa. Eu fiz a escolha errada até agora, mas agora eu vou fazer a escolha certa. Verso 20, 21, 22 diz, e levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhes ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Ou seja, o filho havia perdido deliberadamente tudo aquilo que o pai tinha dado para ele como herança. O pai tinha de se voltar para ele. Dizer, não, meu filho, você vai ser castigado. Você errou, você fez a escolha errada. Você vai ser castigado. Você gastou parte da herança. Mas o grande amor vence a insensatez, vence as seduções e vence a rebelião. O pai abre os braços e recebe o filho. Dizem alguns comentaristas que ele nem deixa o filho acabar de falar. Ele não quer saber de nada. Por quê? Por causa do amor dele por aquele filho. Então o pai estava restaurando aquela vida do seu filho amado. Trazei depressa a melhor roupa. Isso, queridos, simboliza a honra. Aquele jovem estava maltrapilho, cheirando mal. O melhor vestido estava reservado para o convidado de honra. Então ele recebia seu filho com muita honra nesse momento. Colocar no dedo o anel. O anel era algo muito importante, era símbolo de autoridade. Se você pegasse seu anel e desse para um colega seu, você estava passando uma procuração para ele. Você é o meu representante, por causa da importância do anel para a questão de autoridade. Ele recebia novamente a sua posição de filho. Naquela hora ele deixava de ser escravo para ser filho, novamente pelo grande amor do seu pai. E encerrando a mensagem, escolha. Bênçãos ou prejuízos? Quais são as bênçãos
se você fizer uma boa escolha. O amor do Pai, revelado na pessoa de Jesus Cristo. Novilho cevado, o alimento. Jesus é o pão da vida, Jesus é o nosso alimento. Veste de honra, o sangue de Jesus restaurou a nossa honra. Ele nos deu o direito de filhos novamente, porque nós cremos nele, no poder do seu evangelho. O anel, posição de um filho restaurado. Sandálias significam liberdade. Os escravos andavam a pé. Ou andavam descalços, com o pé no chão. Mas o filho não. O filho andava com sandálias e tinha liberdade para poder caminhar. Essa escolha que traz bênçãos na nossa vida. Fruto da perfeita reconciliação. Lembre-se que vinha lá um rapaz todo quebrado, todo arrebentado, mal cheiroso, doente, maltrapilho, descalço. E o pai abre os braços e o restaura. Então essa é a escolha que é bênção na vida de todo ser humano. E a escolha que traz prejuízo. Aquele jovem, longe da sua casa, passava necessidades. Ninguém lhe dava nada. Longe da sua casa, ele desejava alimentar-se do alimento que os porcos comiam. Como eram suas vestes? Sujas, rasgadas, mal cheirosas, maltrapilhas. E como escravo, ele trabalhou, guardando porcos, sem direito algum. Ninguém lhe dava nada. Só trabalhava. Sofria ali na escravidão, sem direito algum. Essas são as evidências, queridos, de uma pessoa escravizada por Satanás. Qual tem sido a sua escolha? Bênção ou prejuízo? Para você que já é servo do Senhor Jesus, que você continue sempre sendo bênçãos na vida das pessoas, abrigados no grande amor do Pai Celestial, através da pessoa de Jesus Cristo. Bênção essa conquistada por nós na cruz do Calvário. E se alguém está conosco nesta noite, que ainda é escravo de Satanás, faça uma revisão na sua vida e tenha consciência que está errado. E volte-se para Deus, que Ele é rico em perdoar, na pessoa de Jesus Cristo. Que o Senhor trabalhe, queridos, nossas vidas para a glória dEle e para a nossa edificação. Vamos orar. Pai querido, nós te adoramos pelo teu grande amor para com nossas vidas. Pai querido, pedimos nesta noite mais uma vez, ao encerrarmos este culto, que o poder do teu evangelho esteja alcançando pessoas nesta hora. Pessoas que estão escravizadas por Satanás. Para que saibam que o grande amor do Senhor quer libertá-los através da pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Pai, para nós que já estamos libertos, que tenhamos sempre consciência de que está ao nosso derredor alguém querendo nos destruir, chamado Satanás. Por isso que estejamos sempre vigiando, para podermos ter sempre esta vida maravilhosa que o Senhor nos concede, através da pessoa de Jesus Cristo. Pai, que haja salvação nesta noite.
Pai, aquele pai da parábola fez uma grande festa. Comamos, regozijemos. Eles começaram a festejar. E o Senhor Jesus diz ao Pai, concluindo essa parábola, que a festa nos céus, quando o pecador se arrepende. Pai, que haja festa nos céus ainda nesta noite, para a glória do Teu nome. Oramos ao Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.